Boa noite a todos, queridos irmãos. É sempre com muita alegria que nos reunimos para aprendermos com Jesus, aprendermos com esses espíritos que nos instruem, que nos orientam através das mensagens, dos livros, através da codificação. E eu agradeço a todos por estarmos juntos, vibrando na mesma sintonia, que é o bem, que é ser melhor a cada dia, que é aproveitar a oportunidade. Convido-os nesse momento a fechar os olhos, a imaginar uma luz bonita nos envolvendo. Essa luz vem do nosso Pai Criador. Rogamos a Ele sabedoria, rogamos a Ele que nos fortaleça em nossa caminhada, para que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, como disse Jesus. O momento é chegado, estamos prontos para exercitar tudo o que já aprendemos. Agradecidos estamos e rogamos à espiritualidade que nos ampara, que nos assiste, a permissão para iniciarmos a reflexão desta noite. Que assim seja. Vamos dar continuidade às nossas reflexões do livro Nós. Como já sabemos, essas mensagens que Emmanuel escreveu por intermédio do nosso querido irmão Chico Xavier, ela serve para todos nós. E hoje o título da mensagem que me coube fazer essa reflexão é Quanto Mais. E Emmanuel, ele se baseou nesse versículo que está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, que é a parábola dos talentos, bem no finalzinho dela. Quanto mais tiveres, mais ser-te-á acrescentado, disse-nos o Senhor. Para quem não lembra da parábola dos talentos, eu vou contar de forma bem rápida e resumida, só para que nós possamos compreender o contexto desse versículo. Um senhor, indo se ausentar, escolheu 3 dos seus servidores, cada um com as suas capacidades individuais. E ao primeiro ele deu 5 talentos, ao segundo 2 e ao outro 1 talento. E foi. E ao retornar, o que ganhou 5 talentos foi e devolveu ao Senhor 10 talentos. E foi parabenizado, porque ele conseguiu multiplicar esses talentos. Já o segundo também recebeu os parabéns do Senhor, porque ele conseguiu dobrar os talentos, devolvendo 4. E o último, por medo, por receio, ele resolveu enterrar esse talento. E chegou ao Senhor e lhe disse: está aqui, Senhor, o que lhe pertence, o seu talento. Ele não fez nada com esse talento, ele o enterrou. E no final, resumidamente, desta parábola, o Senhor diz: esse talento vai ser dado àquele que mais conquistou, e você ficará sem nada. Então, quanto mais você tiver, mais será acrescentado. Contextualizamos esse versículo que Emmanuel escolheu para redigir essa mensagem para a nossa reflexão de hoje. E dando continuidade, Emmanuel ele sempre gosta de usar os exemplos da natureza. E ele diz, para que a gente compreenda esse ensinamento, ele fala que quanto mais a enxada
ela fica encostada, mais ela está sujeita à ferrugem. E enferrujada, ela perde seu valor e ela acaba se tornando uma ferramenta inútil, que não tem mais a capacidade de fazer aquilo que ela veio fazer. Ele dá o exemplo do posto de água também. Se for vedada a água que adentra no posto, aquela água vai permanecer, que se encontra lá dentro, ela vai permanecer parada. E ela pode se tornar uma água envenenada, passando da inércia para sua morte completa. Ela não serve mais para uso. Vamos pensando para a gente poder compreender. Quanto mais a gente abandona os frutos amadurecidos, mais rápido ele vai se deteriorar. E ele vai chegar à decomposição, vai ficar podre e vai perder a sua função de alimentar. Ele chega a ser imprestável. E Emmanuel diz, eis porque a lei, ela amplia as forças que nós manifestamos à maneira da lavoura. Porque a lavoura, se ela for preparada pelos agricultores do terreno para poder cultivar, cada semente ela vai produzir em regime de multiplicação, ela vai se multiplicar. Então Emmanuel trouxe para nós, quanto mais ser-te-á acrescentado. Quanto mais egoísmo, agora vamos entrar nas nossas reflexões. Nós recebemos a oportunidade de estarmos aqui, oportunidade essa reencarnatória, que os espíritos na codificação nos dizem que o espiritismo, o principal objetivo é que nós nos melhoremos moralmente. E Jesus veio trabalhar essa parte moral através dos seus exemplos. E vamos pensar um pouquinho. Quanto mais egoísmo existir na nossa vida, nas nossas atitudes, mais nós vamos rebaixando o nosso espírito na condição de espírito imperfeito. E nós sabemos que o egoísmo e a vaidade, o orgulho, eles são as chagas da humanidade. E nós já estamos preparados para eliminar, e já temos o conhecimento. Por isso que nós pedimos que nós tenhamos sabedoria e para ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, que muitas vezes as pistas, o auxílio, os alertas vêm em forma de uma conversa amiga, de uma mensagem que abrimos, de um evangelho que fazemos, de uma palestra que assistimos. Então vamos estar atentos. Continuando. Quanto mais repouso, nós vimos o que aconteceu com a enxada, que ficou toda enferrujada, perdendo o seu valor. Quanto mais repouso em débito, sem ter direito, porque muitas vezes achamos que estamos aqui de férias. E não é esse o objetivo de estarmos aqui encarnados. O repouso vai gerando preguiça. E quanto mais preguiça, mais vamos procrastinando. Porque mudar dá trabalho. Mudar exige muito de nós. E muitas vezes, por preguiça, por falta de vontade, perdemos a oportunidade. Quanto mais ciúmes, mais desespero. O ciúme, que é esse sentimento de insegurança, de medo, mais nos tornamos pessoas desesperadas. Quanto mais vaidade, mais aflição. O que é a vaidade? É a valorização da própria aparência, ou então de qualquer outra
qualidade física, intelectual, que é fundamentada no desejo de que sejam reconhecidas ou admiradas. Quando fazemos algo e aguardamos esse reconhecimento, isso nos causa aflição. O que a mão direita faz, o que a esquerda não precisa saber. Vamos lá, vamos fazer o que nos cabe. Vamos aproveitar a oportunidade reencarnatória. Esse é o chamado. E vamos prestar atenção no que estamos carregando. Quanto mais delinquência, mais desobediência às leis de Deus, nós sabemos que a dor ela é causada pelo afastamento das leis de Deus. Então, quanto mais delinquência, desobediência, quanto dos padrões morais, delito, infração, mais remorso nós vamos sentir. Porque as leis estão marcadas, gravadas em nossa consciência. Não podemos esquecer disso. Está dentro de nós. Não podemos alegar ignorância. Ainda mais nós que escolhemos a doutrina espírita, que veio com o objetivo de tirar a venda dos nossos olhos. Quanto mais erros, quanto mais erramos, mais aumenta a nossa lista de reajustes. Vamos reajustar. Pagaremos ceitil por ceitil. Nada fica impune aos olhos do Pai. Não vamos pagar, vamos reajustar daquela forma como pensávamos, olho por olho, dente por dente, da mesma forma. Mas as oportunidades, elas surgem no cotidiano da nossa vida, dentro do nosso lar, no nosso trabalho. E muitas vezes a gente enterra, a gente não quer. A gente não quer ter esse trabalho, que nós já vamos falar já. Quanto mais desequilíbrio, quanto mais nos apegamos aos bens materiais, quanto mais buscamos aquilo que não é para ser nosso naquele momento, mais sofrimento causamos a nós mesmos e àqueles que compartilham da nossa vida. Nós sabemos que nós somos responsáveis pela nossa evolução. Mas aqueles que compartilham conosco acabam se envolvendo, porque fazemos todos parte de uma mesma trama. Estamos onde devemos estar. Passamos por situações de aprendizado no coletivo e no individual. Quanto mais trabalho, mais progresso. Olha que bênção, quanto mais trabalhamos as nossas más tendências, quanto mais trabalhamos, somos solícitos em auxiliar as pessoas, quanto mais trabalhamos para o bem do nosso planeta, quanto mais cuidamos da natureza, mais progresso nós vamos ter. Nós vamos nos tornar espíritos melhores. Vamos galgando na escala evolutiva. Quanto mais boa vontade nós tivermos em relação a tudo e a todos, mais simpatia vamos conquistar. O Emmanuel, ele é maravilhoso. Ele não colocou só as coisas ruins, que muitas vezes nós escolhemos porque temos liberdade, temos livre-arbítrio para escolher, ou deixar de escolher, ou deixar de fazer. Ele colocou as coisas boas para que nós possamos nos fortalecer e trabalharmos para conquistar tudo isso. Então, quanto mais humildade, que é essa virtude que caracteriza, ela é caracterizada pela consciência das nossas próprias limitações. Nós somos um ser em evolução. Nós aprendemos a cada momento. E nós passamos muitas vezes, vivenciamos situações
que nos fazem sair do caminho que nos vai proporcionar a alegria, a felicidade, o bem-estar, o equilíbrio. Mas podemos retornar a qualquer momento. Quanto mais bondade nós tivermos em relação a todos, olhar o nosso semelhante com amor, é só seguir o que Jesus nos ensinou. Não faça a outro aquilo que não gostaria que fosse feito a você. Nós somos parte de uma família universal. Aquele que ainda está um pouquinho distante, ele vai conseguir chegar. Ouvimos nosso querido Sr. Manuel sempre falar, o Fernandinho Beiramar um dia vai virar anjo. Vamos vibrar, vamos envolver o nosso planeta em bons pensamentos. Estamos passando por uma fase muito turbulenta e cabe a nós trabalharmos os nossos pensamentos, sermos humildes, não usar do julgamento, porque a humildade vai trazer mais bênçãos para a nossa vida. E olhar o outro como um irmão em aprendizado, assim como nós. Se já temos uma concepção diferente da vida, dos problemas, das situações de aprendizado, um dia também nos desesperamos, nos desequilibramos, fomos orgulhosos. E hoje, com o trabalho que fizemos nessa encarnação ou em outras encarnações, estamos aqui passando pela prova. Então, quanto mais bondade, mais triunfo, mais vitória, mais alegria. Quanto mais serviço, mais nós auxiliamos e somos auxiliados. Porque não é dando que se recebe. O serviço, que é a ação ou efeito de servir, é dar de si em forma de trabalho. Olha que bênção, é ser útil. É olhar os outros como um irmão de caminhada que ora necessita dos nossos préstimos. E pode ser que amanhã os papéis se invertam e sejamos nós que necessitamos. Então, quanto mais serviço, mais auxílio. Quando auxiliamos, somos auxiliados o tempo todo. Não imaginamos tanto. Quando existe uma mão estendida para auxiliar, são milhares de mãos invisíveis que vêm para nos auxiliar a fazer a tarefa. Então, sejamos espíritos prontos para servir, com amor sempre. Quanto mais perdão, mais respeito. O que é o perdão? É desfazer aquele sentimento de ressentimento ou de raiva que muitas vezes a gente carrega e só vai causar aflição em nós. Então vamos perdoar. Perdoar, como foi dito no Evangelho. Não há necessidade de andar de ombro a ombro com o inimigo, de mão dadas com ele. Mas sim de não guardar esse sentimento que vai causar o desequilíbrio em nosso espírito, em nosso ser, podendo gerar até doenças no corpo físico. E quem somos nós para julgar o nosso semelhante por uma atitude? Talvez, se estivéssemos na mesma situação pela qual esse irmão está passando, agíssemos da mesma forma. Então vamos usar da empatia. Vamos olhar o outro e vamos respeitar o momento de cada um. Então, quanto mais perdão, mais respeito. E quanto mais amor, mais luz. Quanto mais amarmos a tudo, amarmos a criação, nos amarmos os nossos semelhantes, os nossos familiares, aqueles que caminham junto conosco,
quanto mais exercitamos o amor, mais luz nós conquistamos para o nosso espírito. Porque tudo é conquista. E Emmanuel, ele pede, ele faz uma observação. Ele pede para que nós façamos o exame do que a gente sente, dos nossos sentimentos. Façamos o exame daquilo que nós pensamos e do que nós dizemos e fazemos. Porque muitas vezes falar é fácil. A gente fala, tem todo aquele argumento, justificativa, mas na hora de fazer, serve para o vizinho, serve para o meu irmão, serve para o meu companheiro, mas para mim não. Então vamos examinar, vamos olhar para dentro de nós e ver o que nós estamos sentindo, pensando e o que a gente está fazendo e está falando, se está fazendo ou não. Porque a lei, ela vai multiplicar sempre os recursos que nós oferecemos à vida. Não tem como. E tudo que eu ofereço à vida é a lei de ação e reação. Tudo que nós oferecemos vai gerar uma consequência e ela vai se multiplicar. Como Emmanuel disse, quanto mais. E o que vai acontecer? Nós vamos ser restituídos de maneira compulsória, obrigatoriamente. Seremos restituídos do bem que praticamos ou do mal. Já sabemos disso. Mas muitas vezes esquecemos. Então, por isso que esses irmãos, eles falam, eles nos orientam, mas com palavras diferentes, de forma diferente, usando outro recurso, para ver se nós conseguimos compreender e colocar em prática, que é o mais importante. O inferno ou o céu, a alegria ou a dor, a felicidade ou o obstáculo do nosso caminho, ele é sempre a justiça divina. Por quê? Deus é misericordioso, bom e justo. Então não tem como. E está tudo certo, de conformidade com as nossas obras. Se as obras foram boas, receberemos de volta toda essa beleza, todo esse sentimento, a consciência tranquila, a força para prosseguir. Mas se não for, vem lá os reajustes, o desespero, a angústia, sentimento que vão nos prender. Vão fazer como aquele irmão lá, aquele servidor da parábola, que nós enterremos a nossa oportunidade reencarnatória. Deixemos de fazer aquilo que nós viemos fazer. E para encerrar, Emmanuel, ele diz que o nosso lar, ele é o porto seguro, onde a alma se retira para além do mundo. Quando nós deixarmos o nosso corpo físico, fomos chamados a retornar à pátria espiritual, vai ser muito triste se nós não conseguirmos carregar no nosso coração as experiências cristãs. Nós não vamos, se nós não seguirmos o que Jesus nos orientou, não perdoamos, julgamos, não trabalhamos, vivemos as coisas da terra, esquecemos do Espírito. Vai ser muito triste quando nós chegarmos à pátria espiritual.
E ele diz, Emmanuel, ele fala que dificilmente escaparemos das surpresas inquietantes e dolorosas. A doutrina espírita deixa bem claro que o espírito, ele é imortal. O que é uma pessoa que morre? É uma pessoa que perde o corpo físico, mas ela continua sendo ela, com todas as suas experiências, com todas as suas vivências. E que nós consigamos trabalhar para levar essa base sólida de tudo o que fizemos através dos ensinamentos do Cristo, do Evangelho. Nós sabemos que não basta saber dos ensinamentos do Cristo, basta colocar o mais importante é colocar em prática. Não é só saber, porque saber é fácil. Nós precisamos praticar, porque se reconhece a árvore pelos seus frutos. E aquilo que nós viemos fazer aqui, aqueles talentos que recebemos em cada encarnação, para que nós pudéssemos devolver muito mais até daquilo que nós recebemos, nos comprometemos. Nós podemos até deixar de seguir Jesus. Nessa encarnação é muito, eu não vou perdoar, eu não vou, eu vou continuar julgando, falando da vida do outro, eu não suporto tal pessoa. A gente pode, é nossa escolha. O nosso livre-arbítrio, ele é meio que ilusório, porque nós temos a liberdade de escolher, mas nós vamos depois arcar com as consequências. E que Jesus seja realmente o nosso guia, o guia das nossas vidas. Que Ele possa caminhar conosco nas nossas falas, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, que tenhamos fé, esperança no futuro. Muitas vezes estamos trabalhando para colher no futuro. De que importa? Segue-me tu. Jesus disse, vamos seguir. Deixemos aquele que ainda não tem os olhos abertos, que uma hora ele vai acordar e vai despertar. Mas é importante saber que ninguém está desamparado. Ninguém está desamparado. Em nenhum momento. Todos nós temos espíritos que nos auxiliam, que querem que nós caminhemos pelo caminho do bem, que sejamos espíritos bondosos, tolerantes e que respeitemos a todos, porque nós gostamos de ser respeitados também. Que bênçãos de luzes recaiam sobre todos nós, que possamos refletir durante a semana nas nossas falas, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes e ver o que nós estamos semeando, porque o que semearmos vamos colher. Agradecemos pela atenção de todos e desejamos uma semana de paz, de muito trabalho, de muito amor, de muita esperança e de muita fé. E que Jesus esteja presente na vida de cada um. Graças a Deus.